Olá, tudo bom? Eu sou Vanessa Cascais, nutricionista e health coach, e vim aqui hoje ensinar vocês de como ler a lista de ingredientes. Então, por mais que eu incentive ao máximo os meus seguidores, os meus pacientes a consumirem mais comida de verdade, ou seja, desembalar menos e descascar mais, a gente tem que ter consciência que hoje em dia os produtos industrializados são sim uma mão na roda, eles auxiliam muito na rotina, na praticidade. E se a gente souber escolher de maneira correta, se a gente não for enganado, fica muito mais fácil de se manter num plano alimentar saudável. Justamente por saber que muitas pessoas hoje em dia estão procurando alimentos mais saudáveis, a indústria ela tem dado algumas burladas nas regras, né? Então assim, a gente vê que nas embalagens é tudo lindo, maravilhoso, é integral, é fit, é saudável, e quando você vira e vai ler a lista de ingredientes, não é bem assim. Então, para você ficar de olho e saber exatamente como escolher o produto na prateleira, eu vou te dar algumas dicas aqui. Bom, e a primeira regra de ouro é ler a lista de ingredientes, gente. Normalmente as pessoas vão direto para aquela tabelinha onde tem quantidade de carboidrato, de sódio, de calorias, né? As pessoas se preocupam muito com as calorias do produto. E eu vou te dizer que as calorias ainda vai ser o que você menos vai se preocupar. Realmente é a lista de ingredientes que você tem que ficar de olho. E quanto menor essa lista de ingredientes, significa que menos porcariazinhas vai ter ali e menos processado, menos industrializado vai ser esse produto. Porque é inevitável, gente, quando começa a ser aquelas listas de 4, 5 linhas de nomezinhos ali, pode ter certeza que você vai encontrar algum nomezinho estranho ali no meio. E quando tem nome estranho, significa que não é um alimento de verdade, né? Então a gente vai tentar evitar. Mas a primeira dica é essa: escolha alimentos que tenham a lista de ingredientes menor possível. Bom, então depois de saber que quanto menor a lista de ingredientes, menos processado é esse alimento, vamos para a segunda regra, que é entender que a lista de ingredientes ela está em ordem decrescente, do ingrediente que mais tem para o que menos tem. Logo, se essa lista de ingredientes começa lá com açúcar em primeiro lugar, significa que esse produto, mais da metade dele é açúcar. Então, com certeza não vai ser um produto interessante de se consumir se você está num processo de reeducação alimentar. Bom, se o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto, a gente tem que entender então que o primeiro ingrediente tem que ser o alimento principal que aquele produto diz ser. Isso significa então, gente, que se você vai comprar um suco de laranja, o primeiro ingrediente que tem que aparecer na lista é laranja. Nada mais, nada além de laranjas, né? Então, a ideia, na verdade, é até comprar um suco que seja só laranja, que não tenha mais nada adicionado. Mas só pra vocês entenderem, né? Então, às vezes tem esses produtos, esses sucos de caixinha, que antes da laranja vem açúcar, vem xarope de glicose, então acaba sendo um produto totalmente artificial. O mesmo acontece com o pão integral. Se você quer comprar um pão verdadeiramente integral, o primeiro ingrediente a aparecer tem que ser farinha de trigo integral e não outro tipo de farinha ou outro tipo de ingrediente. Bom, e a terceira regra, que eu falei basicamente um pouquinho junto ali com a primeira regra, é que a gente deve evitar ao máximo os nomes estranhos. Tudo que é nome estranho, a gente subentende que foi criado pela indústria. Se foi criado pela indústria, não tem na natureza. Se não tem na natureza, não é um ingrediente natural, né? Então a gente tem que evitar ao máximo. Então, se começou a aparecer lá na lista de ingredientes um monte de nome que você não tem nem ideia do que seja, do que possa ser, já começa a desconfiar, já deixa esse produto de lado, porque realmente ele vai ser um produto altamente processado. E aí, depois de entender todas essas regrinhas aí da lista de ingredientes, a gente pode começar a ir para a tabela nutricional, que é aquela tabelinha quadrada onde tem as quantidades, né, de calorias, de carboidrato, de sódio, pra gente poder entender um pouquinho melhor elas. Então, você foi lá, leu a lista de ingredientes, tá tudo bonitinho na lista de ingredientes, a gente pode daí sim pro segundo passo. Bom, e eu acho que a maneira mais fácil de entender aquela tabelinha ali é saber que no ladinho tem o percentual de VD. Vocês vão ver bem no cantinho direito, sempre vai ter o percentual de VD. E o percentual VD, o que que é? Ele é o percentual de valor diário. Então eles se baseiam naquelas 2.000 calorias que basicamente, né, eles generalizam aí pela população brasileira, que é o que cada pessoa adulta deveria consumir. E bom, gente, quem tá procurando uma alimentação saudável, com certeza não vai buscar alimentos muito calóricos para consumir. Mas é como eu costumo comentar, as calorias não são tudo na vida, gente. Às vezes, por exemplo, um abacate que é extremamente calórico vai ser muito mais benéfico do que uma Coca-Cola zero, que não tem nada de calorias, mas faz um tremendo mal à saúde.
Então assim, a gente vai desapegar um pouquinho das calorias, mas claro que uma passadinha de olho ali não mata ninguém, né? É sempre bom dar uma olhada, às vezes quando é um produto muito calórico, tipo com muito açúcar, com muita farinha, daí a gente realmente vai evitar. Mas isso, basicamente, a gente já tem uma ideia de quando se começa uma reeducação alimentar, né? A gente tem que ficar longe desses produtos altamente calóricos. Então, ali na tabela, vocês vão ver que vai estar escrito informação nutricional e embaixo vai estar a porção daquele produto. Então, por exemplo, um pacote de bolacha recheada, qualquer tipo de bolacha, o percentual ali, a quantidade da porção, normalmente não é o pacote inteiro. Eles colocam, por exemplo, 2 biscoitos, 3 biscoitos. Então, aquela informação nutricional que tem ali na tabelinha é referente a 3 biscoitos do pacote e não do pacote inteiro. E isso, muita gente cai na pegadinha, porque você acha que tá consumindo ali, se eu consumir esse pacote aqui tá tudo certo, porque não tem muita gordura, não tem muito carboidrato, tá tudo, né, show de bola, a bolacha é fit, é saudável. Só que a gente tem que lembrar que a porção é de 3 bolachas. Normalmente a maioria das bolachas são assim, são 3 bolachas. Tem bolacha que chega a ser 1,5 bolachas, gente. É um absurdo. Então a pessoa cai muito nessa distração aí de achar que não tá tão ruim aquela tabela nutricional, mas não repara de que na verdade é apenas 3 bolachas aquela quantidade. Então se você comer um pouco a mais, já vai estar excedendo do que tá dizendo ali da tabela. E por que as bolachas recheadas, os produtos que tem gordura trans normalmente, colocam uma porção assim tão pequena, gente? É um truque deles. Porque se eles colocam uma porção pequena, a quantidade de gordura trans naquela porção vai ser abaixo de 0,2. E quando é abaixo de 0,2, eles podem colocar lá na frente, na embalagem, que não tem gordura trans. Olha só que sacanagem. Então assim, por isso que eu digo que a gente tem que sempre ler a lista de ingredientes, porque às vezes você vai ler a embalagem, tá tudo lindo, maravilhoso, não tem gordura trans, 0 sódio, 0 isso, 0 aquilo. E aí quando você vai ler a lista de ingredientes é que você realmente encontra a verdade daquele produto. Bom, e uma informação que daí, pela lista de ingredientes a gente não consegue ter muita noção, mas aí olhando a tabela nutricional a gente consegue entender um pouco melhor, é a questão do sódio. Então lá na tabela nutricional, né, a gente consegue ver as miligramas do sódio e o percentual de VD. O recomendado é até 2.000 miligramas por dia de sódio. Eu peguei no mercado ali um macarrão instantâneo para mostrar aqui no vídeo. Olha só, o sódio em um pacotinho desse, ele tem 1.607 miligramas de sódio. A gente pode consumir até 2.000 por dia. Então, vocês acham que é muito pouco sódio, gente, nesse pacotinho aqui? Né? É um absurdo de sódio, a gente consome praticamente em um pacotinho desse o que a gente deveria consumir no dia todo. Então quando você vai olhar ali no percentual de VD, tá aqui ó, 67% do sódio do dia você está consumindo nesse pacotinho. Então é isso que significa o VD. Bom, e aí também me perguntaram a questão dos aditivos, dos conservantes, o que é natural, o que não é natural. Então eu vou colocar aqui na tela agora uma tabela onde aparecem os adoçantes que são artificiais, os adoçantes que são naturais, os conservantes, os aromatizantes, para vocês entenderem um pouco disso. Porém, gente, nem eu consigo gravar todos esses nomezinhos. Quem dirá vocês? Né? Então a gente tem muito nomezinho estranho. Então eu acho que vocês não tem que ficar se preocupando em gravar os nomezinhos, em saber o que é natural, o que não é. O que vocês têm que gravar é que tem que ter o mínimo possível disso no produto, ponto. Né? Então se você tiver mais nomes conhecidos ali naquele produto, vai ser mais interessante de consumir, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Claro que sempre surgem dúvidas, sempre surgem algum detalhe que talvez eu não tenha abordado, infelizmente. Mas eu vou estar à disposição também nas minhas redes sociais para tirar a dúvida de vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre a lista de ingredientes para vocês. E como eu falei no início do vídeo, o foco mesmo é desembalar menos e descascar mais, comer comida de verdade. Mas quando você for consumir algum produto industrializado, saiba ler a lista de ingredientes e fique atento aí à quantidade de sódio, à quantidade de carboidratos, o que tem nessa lista, que com certeza a escolha vai ser um pouquinho melhor, ok? É isso, gente.
Fica o convite também para vocês acessarem o meu site www.vanessacascais.com.br. Lá vocês encontram várias receitas saudáveis e todos os meus conteúdos, enfim. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.